A campanha da Fraternidade de 2025 elegeu como tema Fraternidade e Ecologia Integral. Uma temática inquietante, que levanta sérias preocupações para os católicos fiéis à verdadeira doutrina da Igreja. Será que a Igreja no Brasil, já há muito tempo, não está se curvando à agenda ambientalista, em detrimento da evangelização e da verdadeira fé? A ecologia integral, conceito caro ao Papa Francisco, tem sido alvo de críticas por parte de teólogos e fiéis que enxergam nela um viés panteísta. A Igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. E, ao que parece, a CNBB está preocupada em salvar plantas. Cabe aos católicos conscientes questionar e analisar criticamente os desvios doutrinários que a CNBB está promovendo e proliferando a todo custo, ano após ano. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, responsável pela campanha da fraternidade, tem se mostrado cada vez mais alinhada a um progressismo ideológico. Nos últimos anos, essa tendência tem se intensificado, gerando preocupações entre os fiéis. A CNBB, em vez de defender a fé, a moral e os princípios católicos, tem se curvado à agenda progressista, promovendo o socialismo e o ambientalismo radical. Essa mudança de foco tem sido vista por muitos como uma traição aos princípios fundamentais da Igreja. A campanha da Fraternidade de 2025, com seu foco na ecologia integral, é um exemplo claro dessa deriva progressista. A campanha, que deveria promover a catequese, os ensinamentos da verdadeira doutrina de Cristo, parece mais preocupada com questões políticas e ambientais. Querem destruir a Igreja se infiltrando nela, como lobos em pele de cordeiro. A CNBB, ignorando as advertências de papas e teólogos preocupados com a salvação das almas, insiste em promover uma agenda que coloca em risco a própria identidade da Igreja Católica. Essa insistência em seguir um caminho progressista tem causado divisões dentro da comunidade católica. A Igreja deve permanecer firme na defesa da verdade revelada por Deus. É essencial que os líderes e os fiéis se lembrem dos ensinamentos tradicionais e não se deixem levar por modismos ideológicos. É preciso que os católicos conscientes se unam em oração e ação para resgatar a Igreja no Brasil dessa deriva progressista. Somente através da união e da fé, da luta contra-revolucionária, será possível restaurar os valores que sempre foram a base da Igreja Católica. A Igreja Católica, ao longo de sua história milenar, sempre se viu às voltas com heresias e erros doutrinários. No século XX, o Papa São Pio X, em sua encíclica Pascendi Dominici Gregis, condenou veementemente o modernismo. O Santo Padre alertou para o perigo dessa heresia que privilegia a prática social em detrimento da doutrina e da moral. A Humanum Genus foi promulgada em 1884 e aborda a maçonaria e a luta entre o bem e o mal. O Papa Leão XIII afirma que o gênero humano se dividiu em duas partes opostas, uma que luta pela verdade e virtude e outra que luta contra eles. As palavras desses papas ecoam com força nos dias de hoje, alertando para os perigos que a Igreja enfrenta ao se curvar às ideologias do mundo. A campanha da Fraternidade de 2025, com sua ênfase na ecologia integral, levanta uma questão crucial. Os materiais dessa campanha são escandalosos. A cúpula da CNBB e seus aliados superaram todos os limites da heterodoxia com esse tema da fraternidade e ecologia integral. A missão primordial da Igreja é a salvação das almas, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. A preocupação com o meio ambiente, embora legítima, jamais pode se sobrepor à missão essencial da Igreja. A campanha da fraternidade deveria se concentrar na evangelização e na catequese, levando as almas ao conhecimento de Deus. No entanto, o que querem é transformar a Igreja Católica em uma ONG ambientalista e revolucionária.
O Sínodo da Amazônia, realizado em 2019, causou grande polêmica para todos os fiéis na Igreja Católica ao permitir a veneração da imagem da Pachamama. A presença da imagem da Pachamama dentro do Vaticano gerou indignação entre católicos de todo o mundo. A veneração de imagens pagãs é incompatível com a fé católica, que condena a idolatria e o sincretismo religioso. O episódio da Pachamama serve como um sinal de alerta para a Igreja Católica no Brasil, mostrando como a infiltração de ideologias pagãs pode levar a graves desvios doutrinários. A campanha da Fraternidade arrecada milhões de reais em doações de fiéis de todo o Brasil. Mas, para onde vai esse dinheiro? A falta de transparência na gestão dos recursos da CF tem sido alvo de críticas. Denúncias apontam para o financiamento de ONGs e projetos sociais alinhados com a agenda progressista da CNBB. A falta de critérios na escolha dos projetos beneficiados coloca em xeque a destinação dos recursos da CF. Os católicos têm o direito de saberem como esse dinheiro está sendo utilizado. A CNBB precisa ser mais transparente na gestão dos recursos da campanha da Fraternidade, prestando contas detalhadas sobre a aplicação das doações, pois estaria ela financiando projetos culturais que vão contra os ensinamentos de Nosso Senhor? A Igreja Católica sempre ensinou a importância do cuidado com a criação, reconhecendo na natureza a obra do Criador. Cada flor, cada árvore, cada rio e montanha são expressões da beleza divina. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, tem a responsabilidade de proteger e valorizar essa criação. Recebeu a missão de guardar e cultivar o Jardim do Éden. Isso significa que devemos ser zelosos e cuidadosos com o meio ambiente. A ecologia, enquanto ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, nos ajuda a entender melhor essas conexões vitais. É fundamental para a preservação da natureza. Sem ela, não poderíamos compreender a complexidade e a interdependência da vida na Terra. No entanto, a ecologia integral, defendida pela campanha da Fraternidade, propõe uma abordagem mais holística. Vai além da ciência, propondo uma visão de mundo panteísta. Ela nos convida a ver a natureza como um todo interconectado. A CNBB remove Deus e adora a Mãe Terra. A verdadeira ecologia se fundamenta na doutrina católica, que reconhece Deus como o Criador Supremo, que coloca Deus no centro da criação. Ele é a fonte de toda a vida e a razão pela qual devemos cuidar do mundo natural. A campanha da Fraternidade quer, nessa quaresma, fazer um caminho decidido de conversão ecológica e a vivenciar a ecologia integral. Não buscam salvar as almas, mas a proposta é a salvação da natureza. A campanha da Fraternidade de 2025, com seu enfoque na ecologia integral, subverteu a finalidade da quaresma, afastando os fiéis do espírito de sacrifício que é tão próprio desse tempo. A Igreja no Brasil, influenciada pelo progressismo, parece ter se afastado da verdade revelada por Deus. Cabe aos católicos conscientes se levantarem em defesa da fé, denunciando os erros doutrinários. Devemos combater a revolução, sermos contra-revolucionários. Não podemos permitir que a Igreja de Cristo se transforme em instrumento da agenda globalista. A Igreja deve ser luz para o mundo, guiando as almas a Deus através da verdade e da graça. É preciso rezar pelos nossos padres, para que se mantenham firmes na fé e resistam às tentações do mundo. Diante dessa agenda modernista, progressista e maçônica levantada pela campanha da Fraternidade de 2025, muitos católicos se perguntam: como ajudar os mais necessitados sem comprometer a própria fé? A resposta pode ser encontrada em um discernimento cuidadoso e na busca por instituições e padres tradicionais que realmente refletem os valores e ensinamentos da Igreja Católica.
Existem diversas instituições de caridade e padres tradicionais sérios e comprometidos com a doutrina católica, que merecem o apoio dos fiéis. Essas organizações e esses padres trabalham incansavelmente para ajudar os mais vulneráveis, sempre mantendo a integridade dos princípios católicos. Ao invés de contribuir com a CF, que tem se mostrado cada vez mais alinhada à agenda progressista, os católicos podem direcionar suas doações que iriam para a campanha da fraternidade para essas instituições e esses padres tradicionais. Somente assim poderemos ter a certeza de que nossas doações estão sendo utilizadas para promover o bem, em conformidade com os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Ao apoiar causas autenticamente católicas, estamos não apenas ajudando os necessitados, mas também fortalecendo nossa própria fé e comunidade. E, acima de tudo, estamos fazendo nosso papel de contra-revolucionários, barrando a fumaça de Satanás, que há muito tempo se infiltrou no seio da Santa Madre Igreja.